Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou Rafael Pasquarelli e vamos falar nesse programa novo, Você com Dinheiro, sobre um dos temas mais importantes do mercado financeiro, fundos de investimento. Só para vocês terem ideia, de fundos 555 são aqueles fundos mais normais, fundos de ações, renda fixa, multimercado, são mais de 24 mil fundos ativos no Brasil. Trilhões de reais investidos nesses fundos. E precisava de um programa para abordar esse tema. Um programa que vai abordar aspectos de risco e retorno. E olha a ordem que eu comecei, risco e retorno. Normalmente você pensa em retorno e risco. Mas a gente vai abordar aqui o tema de fundos de investimento de uma forma nunca antes vista nos programas de investimentos disponíveis para o público. E para me ajudar nessa grande empreitada, ninguém mais, ninguém menos que Felipe Ferreira. Felipe Ferreira, eu vou deixar que ele mesmo se apresente, mas eu conheço ele há uns 10 anos e ele foi provavelmente um dos melhores alunos meus na FEA USP. Felipe, é com você. Boa tarde a todos, pessoal. Rafael, muito obrigado pela introdução. Estou aqui para comentar com vocês os principais assuntos do mercado, os indicadores econômicos e os indicadores de investimentos. Como o Rafael bem colocou, usualmente nós consideramos o retorno antes do risco na hora de avaliar uma carteira de investimentos, o que eventualmente não é o melhor caminho. Eu ouvi várias vezes no mercado, especialmente ao longo dos últimos anos, uma frase que você, investidor, também já deve ter escutado: vol é vida. E eu queria começar o programa de hoje fazendo essa pergunta, passando essa bola para o professor Rafael. Professor Rafael, vol é vida? Olha, para muitas pessoas, vol é vida. Acontece que, muito provavelmente, para quem trabalha com uma vol gigantesca, a vida é curta. Imagine que você queira sair daqui de São Paulo, a gente está aqui na região do Itaim, você saia do Itaim e vá para o Guarujá e você consiga fazer isso em 2 horas. Beleza, eu acho que você consegue de carro e chegar lá em 2 horas. Agora imagine que você tente, não, vou chegar em 1 hora e 45 minutos. E aí você vai lá, faz em 1 hora e 45 minutos. Depois você tenta em 1 hora e meia. Vamos parar em 1 hora e meia. Tente sair do Itaim e ir para a região da praia em São Paulo, fazendo em 1 hora e meia. Faça isso 50 vezes. Eu não sei se você vai conseguir completar as 50 vezes. É com essa analogia que eu introduzo a questão de risco, de volatilidade no mercado de fundos. Você pode realmente ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro, operando trabalhando com carteiras muito arriscadas. A questão é quanto tempo você dura fazendo esse tipo de estratégia. Quando a gente fala com o mercado de opções, quando você opera o mercado de opções, você está operando volatilidade. Né? Mas é tudo muito controlado, você tem as gregas para te ajudar. Ai daqueles que duvidarem das gregas, ai daquele que duvidar das gregas. Fica o aviso, cuidado com aquelas pessoas que duvidam das gregas. Mas voltando aqui ao nosso ponto. Quando você opera em ativos ou um fundo de investimento muito arriscado, mas muito arriscado mesmo, a questão é quanto tempo esse camarada tem de vida. Felipe, temos eventos recentes que mostram que isso é verdade? Sem dúvidas. Inclusive, vale a pena aqui a gente abrir para discussão, porque o conceito de risco vai além do que geralmente o mercado costuma observar. Nós tivemos recentemente um caso que se tornou bastante famoso de colapso de um fundo de investimentos, em que o risco não está na precificação a mercado. Usualmente nós pensamos o risco como a volatilidade, o desvio padrão dos retornos, mas existem outras formas de risco que muitas vezes o investidor deixa passar. Por exemplo, o risco de liquidez, risco operacional. Comenta um pouquinho do incidente, como o risco operacional afeta a decisão de investimentos. Então, os riscos, eles estão divididos em vários quadrantes. Então, os principais riscos são de mercado. Então, o risco de mercado é aquele decorrente da oscilação do preço do ativo. Então, esse é o mais conhecido. Esse eu diria até que é um dos mais modelados, o risco de mercado. Tem o risco de crédito, que é o risco de você tomar um calote, né?
empreste dinheiro para o seu cunhado, você vai ver o que vai acontecer se você tiver alguma dúvida sobre o que significa risco de crédito. Você tem o risco legal, mas tem um risco que é difícil de ser modelado e que custou a vida de uma gestora semana passada, que é o risco operacional. Então, o risco operacional decorre da sua incapacidade de cumprir o seu core business. Então, no caso lá da Vale do Rio Doce, quando aquela barragem explodiu, lá, rompeu, se liquefez, você tem ali a materialização do risco operacional. Então, no mercado financeiro, se você não sabe as margens que vão ser chamadas antes de fazer uma operação, você está correndo um risco desnecessário e de natureza operacional. Porque você entra numa operação, você modelou a operação, você está bastante ciente que essa operação vai funcionar, mas você não fez a conta da quantidade de margem que vai ser chamada. Caramba, isso daí, se vier depois uma chamada de margem e você não for capaz de honrar, talvez você vai ser obrigado a zerar a posição e vai zerar a posição numa situação muito desfavorável. Então, o risco operacional se dá de várias maneiras. Quando eu vou pegar um avião, eu fico pensando, o voo está atrasado, o voo foi cancelado. Essa aí é a materialização do risco operacional para companhia aérea. Quantas vezes você já desistiu de pegar um Uber porque o cara cancela? Para a empresa Uber, o cancelamento das viagens pelos motoristas é uma operacionalização, é a materialização do risco operacional. E em operações de bolsa, pelo menos aqui no Brasil, a B3 divulga tabelas de margem que vão ser chamadas de acordo com a posição que você tiver. Então, se você não sabe quais são as margens que você vai operar, que podem ser necessárias, e ainda assim você entra na operação, esse é um sério problema pouco abordado no mercado financeiro. Aqui no Brasil, ou no mundo, você tem lá várias métricas de risco de mercado, várias métricas para modelar risco de crédito. Agora, a modelagem do risco operacional é algo muito desafiador. Exatamente. Agora, eu vou aproveitar esse gancho para lembrar ao investidor de fundos de crédito privado, por exemplo, que existe um outro tipo de risco que também é difícil de precificar. Começo do ano de 2020, com a profusão da pandemia de coronavírus, nós tivemos um conjunto de saques em fundos de crédito privado. E aí muitos investidores de crédito privado que ainda não tinham vivido essa situação acharam estranha a oscilação de cotas desses fundos. O que na verdade ocorreu? Muitos desses fundos precisaram se desfazer das suas posições ao mesmo tempo. E não há mercado secundário para comprar os títulos pela marcação à curva que os gestores faziam. Agora, professor, comenta para a gente a diferença de marcação a mercado e marcação à curva e por que isso é importante para o investidor. Imagina o seguinte, imagina que você acabou de comprar um carro, você tirou um carro da concessionária. Então você gastou lá 100 pratas num carro, 0 quilômetro. E aí você tirou da concessionária. E agora você vai montar o seu balanço patrimonial pessoal. Você vai dizer quanto você tem de ativos passivo, para depois descobrir qual é o seu PL, qual é a sua riqueza. Você que está me ouvindo agora, você acabou de comprar o carro por 100 mil reais. No dia seguinte, você diz que esse carro vale 100 mil ou vale um pouquinho menos que os 100 mil, digamos 90 mil, 80 mil, quanto que você diria que vai valer? Pois é, se você disser na sua contabilidade pessoal que esse carro vale 100 mil, você está se enganando, porque esse carro não vale 100 mil. Você tirou da concessionária, vale menos. Se for um Toyota, se for uma marca... Talvez a diferença seja pequena, mas se for talvez uma marca aí qualquer, vai valer bem menos, né? A gente não ganha nada por falar da Toyota, é só símbolo de qualidade, Toyota, Honda, as marcas japonesas aí. Então o que acontece? Quando você compra um ativo de renda fixa, não necessariamente o preço que você pagou vai ser corrigido pela taxa que você operou. Então, por exemplo, você comprou um título público chamado Tesouro Pré, aquele tesouro, a LTN, né? No jargão do mercado é LTN, né? Mas lá para o Tesouro Direto fica lá o Tesouro Pré sem cupom. Então você comprou o título a 13% ao ano e vai vencer daqui a 2 anos.
Na cabeça de muitos, todo dia esse título vai render 13% levado ao dia. Então pega 13% ao ano, leva para o dia e vai atualizando o valor que você pagou. Esse tipo de raciocínio chama-se precificar o título na curva de compra. E só tem o seguinte, se você quiser vender esse título no dia seguinte, você vai vender em condição de mercado. Então você que olha seu saldo na sua corretora, daquele seu CRA, daquele seu CRI, daquela sua debênture, você acha que o saldo que a corretora está te mostrando é a mercado ou é na curva de compra? Pois é. Pesquise, ligue para a sua corretora e veja qual preço ela está mostrando para você. Porque se for o preço na curva de compra, esse preço não significa que você vai conseguir esse dinheiro se quiser vender o título. Aí você fala assim, pô, não estou nem aí para isso. Você não está nem aí para isso porque você não tentou vender. Porque se você precisar usar o dinheiro, aí sim você vai perceber que aquele saldo que você estava olhando não era real. Então, de novo, o título privado, público, de renda fixa, ele pode ser marcado na curva de compra. Então você comprou lá uma NTN-B, lá o Tesouro IPCA, a IPCA mais 5,5. Aí todo dia você pegaria aquele saldo e atualizaria por um dia de IPCA mais 5,5, levado por dia. Beleza, isso é corrigir o preço na curva de compra. Esse não é o seu saldo verdadeiro, tá legal? Então, toda vez que você olhar o seu extrato na corretora, no banco, e tiver título privado, tiver renda fixa, seja público ou privado, você tem que ter certeza se aquele saldo está na curva de compra ou está na curva de mercado. Agora, os fundos de investimento têm que marcar mercado. Eles não podem optar por não marcar mercado. Existem alguns casos raros em que o gestor diz que vai ficar com o fundo até o vencimento, aí sim, ele poderia não marcar a mercado. Mas isso é exceção. O grosso tem que marcar a mercado. E aí você vai perceber que a renda fixa não é tão fixa quanto você achava que era. Muito bem. E uma outra nota importante é que quando a gente fala, tudo que a gente fala sobre risco de mercado só funciona se o ativo foi marcado a mercado. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você achar que o seu fundo ou que o seu investimento tem uma volatilidade baixa, então ele não tem risco. Não é exatamente assim. Para que essa premissa seja verdadeira, você precisa ter certeza que a marcação da sua carteira está a mercado. Então, se você tem numa carteira muitos ativos de renda fixa marcados pela curva, a volatilidade não é um bom indicador de risco. Isso é muito importante que você se lembre e não deixe passar. E aí, voltando ao assunto original, justamente por isso, é muito importante pensar, olhar uma carteira, por exemplo, de um fundo e analisar que outros riscos podem aparecer ali no meio. Então, a primeira premissa número 1, muitos de vocês já conhecem, não coloque todos os ovos em uma só cesta. Mas isso não é tudo. Vale a pena observar quais outros tipos de risco você encontra numa carteira. Então, se você investe num fundo, que é o motivo principal aí da conversa de hoje, é importante que você acompanhe a carteira do seu fundo de investimento, acompanhe as classes de ativos e consiga antecipar um pouco de quais outros problemas você pode ter que não a oscilação de preços no mercado. Voltando ao risco de liquidez em fundos de crédito, particularmente fundo de crédito privado, o que acontece? Um fundo que tenha muito crédito privado tem um objetivo de passar o benchmark. Por quê? Porque o crédito privado tem um risco que o título público não tem, que é a parte do risco de crédito. Só que existem títulos que estão dentro da carteira do fundo de crédito privado com mais ou menos liquidez. Então vamos lá, pode ter uma debênture da holding dona do Bradesco, né? Esse título é muito líquido. Agora pode ter uma debênture, vamos supor, do BNDES, é um título muito líquido. Mas pode ter um fundo recheado de debêntures de baixa liquidez. Se esse fundo está recheado de títulos de baixa liquidez, ele não poderia ser um fundo D+1 ou D+2. O que eu quero dizer com isso? O investidor pede o resgate de um fundo de crédito privado. O que o gestor do fundo de crédito privado vai ter que fazer? Ele vai ter que vender os ativos que estão dentro da carteira. Mas vamos supor que esse fundo só tem ativo de baixa liquidez. Ou seja,
esse gestor teria que esperar dias para conseguir se desfazer dessas debêntures para ter a grana para pagar o saque do cotista. Então, como é que um fundo cheio de ativo com baixa liquidez vai poder oferecer para o seu cotista uma liquidação em D2 assim que se pede o saque? Não, só para esclarecer o que é esse D1, D2. Quando você pede o resgate do fundo, o fundo tem um prazo para cotizar, para dizer exatamente quantas cotas o camarada vai poder sacar, e depois mais uns dias para entregar o dinheiro para o cotista. Então, como é que um fundo de crédito privado, lotado de crédito privado, sem liquidez, um monte de debênture lá que para transformar em dinheiro vai demorar dias, pode prometer para o seu cotista que vai liquidar em D1, D2, D3, D4? É temerário fazer isso. É temerário fazer isso. Por conta disso, você vê que o regulador está mais de olho na questão de risco de liquidez. Então, esse risco de liquidez decorre do fato do gestor do fundo não ser capaz de entregar o dinheiro para o cotista, não ser capaz de transformar os ativos que estão dentro da carteira em grana. E aí, por que isso é interessante? Porque se eu sei como as salsichas são feitas e me oferece um fundo de crédito privado cheio de ativo ilíquido, mas que o gestor promete liquidar em D2, eu posso olhar isso e falar o seguinte: cara, eu não vou investir nesse fundo, porque eu sei que os ativos dentro da carteira não são compatíveis com a liquidação em D2. E eu vou para o fundo do concorrente que diz que liquida em D30, porque talvez esse D30 esteja mais compatível com a liquidez dos ativos que estão dentro da carteira. Agora, pessoal, onde você vai ver esse tipo de discussão aqui na internet, na televisão, no mercado financeiro? Então, a ideia aqui do programa é a gente discutir aspectos como se a gente estivesse discutindo com gestores, como se a gente estivesse discutindo ou com alocadores institucionais. Porque o institucional faz esse tipo de conta, o institucional faz esse tipo de análise. Quem não faz esse tipo de análise é o sardinha, é a pessoa física, é o cara que investiu porque viu lá um influencer lá que disse que o ativo tal era bom pra caramba e assim por diante. Pô, você tem que ser capaz de analisar o que lhe é proposto, você compreendeu? E saiba de uma coisa: o conflito de interesse no mercado financeiro é simplesmente gigante. É gigante o conflito de interesse, seja você do varejo, seja você do private. Você compreendeu? Então, não importa qual é o seu segmento, o conflito de interesse existe. Então, você precisa ter conhecimento para tomar suas decisões. Com essa mensagem do professor Rafael Pasquarelli, a gente está indo agora para um pequeno break, mas não saia dali, a gente já volta. PMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Olá pessoal, estamos de volta. Eu queria abrir essa sessão com uma pergunta da Gisela Marchiori. Ela pergunta o seguinte: mas os gestores não só publicam a classe de ativos 3 meses após o aporte? Como é que eu vou saber onde eu estou investindo durante esses 3 meses? É uma excelente pergunta. A pergunta é realmente muito boa. A questão é a seguinte: você como investidor, você tem que saber onde o gestor do fundo investe. Eu já conversei com vários gestores, fiz várias lives e alguns falam, não, esse é um segredo meu e eu não quero que ninguém saiba. Cara, o segredo é seu, mas o dinheiro é meu. E eu quero saber onde você está pondo, o dinheiro. Por isso que no Brasil, a publicação das carteiras de investimento, a publicação é mensal. Então você pode entrar no site da CVM que você consegue abrir a carteira do fundo. Acontece que os gestores podem pedir para os administradores, só para vocês entenderem, é o administrador que manda o dado lá para a CVM, é o administrador do fundo que manda a carteira do fundo para a CVM. E o gestor pode pedir para o administrador, omita essa carteira ou essas posições. E essas posições podem ser omitidas por 3 meses. Quase todos os fundos omitem, mas nem todos. E quando omite, pode ficar omitido por 3 meses. É ruim omitir por 3 meses? Eu acho que é péssimo. Eu acho que nessa quebra de braço entre cotista e gestor, mais transparência que o investidor exige e mais segurança para o gestor que a estratégia dele não vai ser copiada, quem ganhou essa quebra de braço foram os gestores. Mas tudo bem, vamos aceitar a vida como ela é. Então você realmente teria que esperar 3 meses. Só que muitos fundos não omitem por 3 meses. Você pega fundo do Banco do Brasil, não omite, fundo da Caixa não omite, tem, sei lá, uns 30% aí você tem de fundo aberto, de fundo que não tem a omissão. Ah, professor, mas esses 30% são justamente aqueles que eu quero ver. É verdade, esse é um problema. Quando está omitido lá na CVM, eu não consigo saber se a empresa comprou Petrovale, se a empresa comprou a debenture da Coelba ou comprou a debenture da Copel, realmente não dá para ver. O que dá, porque quando está omitido, o valor fica aglutinado por classe de ativos. Então vamos lá, imagine que tem um fundo de ações e todas as ações estejam omitidas, mas o fundo investiu 1 bilhão em ações. Lá na CVM, você vai ver assim, ativo, omitido pelo administrador. Valor investido, 1 bilhão. Então eu sei que é 1 bilhão em ações, posso não saber qual. Imagina que tem um fundo multimercado. E esse fundo multimercado operou mercado futuro, e operou ações, e operou título público. Eu vou ter lá na carteira da CVM omitida o total em ações, o total em título público e o total em mercado futuro. E ainda diz se está comprado ou se está vendido. Então, que já é alguma coisa, mas efetivamente você teria que esperar os 3 meses para saber onde o seu dinheiro está investido. Só que tem outro tipo de informação que dá para descobrir. Qual é esse outro tipo de informação? É que é o seguinte, a carteira dos fundos não gira 100% no mês. Tem fundo que gira a carteira 100% no mês, tem. Só que esses que tem um montão de cotistas, eles não giram a 100% da carteira do mês. Ou seja, a carteira razoavelmente é mantida ao longo dos diferentes meses. Então já dá para você ter um cheiro, um excelente cheiro, de como esse gestor se comporta. Então só voltando, Felipe, ao caso do TT, você lembra, Felipe, quantos cotistas tinham TT e quanto cada um tinha do PL do fundo? São 3 cotistas.
um único cotista concentrava mais de 85% do patrimônio. Então, o evento foi forte, mas impactou pouca gente no mercado. Provavelmente, esse primeiro cotista é o próprio gestor do fundo. Então, ele fica chateado por perder o próprio patrimônio, mas o impacto para o mercado é menor. Agora, como você também colocou, todas as posições e investimentos no exterior eram marcadas na carteira dele. E aí vale uma nota a respeito de track record. Quando você vai alocar num gestor, tudo bem, você pode não saber a posição da semana passada dele, mas você consegue acompanhar as estratégias que ele tem seguido ao longo do tempo. Então, se você já sabe que é um gestor que investe 60% da sua carteira em ações, dificilmente ele vai fazer uma estratégia muito sofisticada com derivativos da noite para o dia, ok? Então, acompanhar o histórico do gestor, acompanhar o histórico de publicações das carteiras já deve te dar uma boa noção de para onde a coisa está indo, tudo bem? E de novo, no caso do TT, essas posições não eram omitidas, tá? Você não tinha a posição, a estratégia que o fundo seguia, não era escondida dos gestores. Aqui a gente tem um trabalho muito sólido com a CVM, com a Comissão de Valores Imobiliários, justamente para dar clareza, para dar divulgação a esse tipo de informação. O que aconteceu, de fato, foi o risco operacional que nós comentamos no bloco inicial. E eu queria dizer que a transparência na CVM é muito grande. Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, as carteiras são publicadas mensalmente. Ok, pode ter a omissão, mas nos Estados Unidos, esse dado é trimestral. Nos Estados Unidos, se você tem um formulário nos Estados Unidos chamado 13F, é o 13F lá da SEC. Nesse 13F eu não consigo ver posição em opções, eu não consigo ver posição em derivativos. Então, o grau de disclosure, né, de transparência, de informações de fundos no Brasil é invejável, é muito, muito, muito boa. É claro que eu, que opero com dados, eu quero mais transparência ainda. Eu não queria que tivesse os 3 meses de atraso. Me desculpem, gestores. Os gestores vão falar, mas minha estratégia está sendo copiada. Mas está sendo copiada, mas o preço que o investidor, que não quer copiar, só quer saber onde o dinheiro dele está investido, paga é muito alto para o camarada não ser copiado. E depois a gente pode deixar para outro dia, Felipe, eu rodei uns algoritmos para ver se tem um fundo que copia o outro. Tem, eu não sei qual copiou qual, mas são de gestoras diferentes e 70% da carteira é igual. Eu não sei se os gestores tomam uma cervejinha depois. Eu acho que não, porque uma fica no Rio, outra fica em São Paulo. Mas a gente consegue rodar algoritmos de ver de carteiras são muito próximas umas das outras, mesmo tendo omissão. Então, a omissão das carteiras, se eu fosse gestor, eu ia querer que tivesse omissão. Por quanto tempo, Felipe? Se você fosse gestor, Felipe, de um fundo de ações, você queria que a carteira fosse emitida por quanto tempo? Se eu fosse gestor de um fundo de ações, eu não queria que minha carteira fosse mostrada nunca, você entendeu? Eu não quero que minha estratégia seja acompanhada pelo mercado, porque também existem estratégias de seguir os tubarões, né? Então, o pequeno investidor sardinha pode muitas vezes querer replicar a estratégia sem me pagar a taxa de administração do fundo. Especialmente para gestores de estratégias de mais longo prazo, isso é um problema. Agora, como investidor, eu quero saber para ontem onde o meu dinheiro está investido. Exato. Então, imagine uma gestora, isso eu escutei de um gestor de uma grande casa de fundos de ações, que falou para mim, Rafael, eu gasto uma bala para ter uma equipe de primeiríssima linha para fazer o screening, para fazer o stock picking. E aí eu deixo na CVM aberto, sem atraso, então isso daí é altamente copiável, o que não seria justo comigo, enquanto gestor, que gastei uma grana para contratar gente a peso de ouro para a minha estratégia ser copiada. Olha, eu quase chorei quando ele falou isso, né? Eu até me contive para não chorar. Mas cada um com seus problemas. Ele está certo em defender isso e eu, como investidor, os investidores vão ter que lutar para que tenha mais transparência e que a carteira seja aberta o quanto antes. Não vai mudar, pessoal. Vai continuar os 3 meses, isso não vai mudar, porque são muitos interesses a serem conciliados, né? E convenhamos,
Será que tem gestor de fundos de ações que tenta copiar o concorrente? O que você acha, Felipe? Tem ou não tem gestor institucional que fica olhando o que os outros fazem? Eu não tenho dúvida que tem, Rafael, mas eu vou te falar uma outra coisa. O gestor profissional que faz esse tipo de replicação de estratégia não precisa da carteira. Existem uma série de algoritmos que permitem que você tente replicar a carteira a partir de análises econométricas. Então, ao mesmo tempo que essa omissão impede o investidor sardinha de replicar a estratégia, ela não está impedindo os gestores profissionais, que esses têm uma boa equipe de tecnologia para replicar a estratégia original, fazendo análises em regressões específicas e com alguma sofisticação, você consegue chegar muito próximo à carteira original dos gestores. Então, ao gestor que o fez chorar, eu acho que essa não é a solução. Ele que invista numa estratégia mais sofisticada. Eu estava conversando com outro dono de gestora de fundo multimercado e ele contrata uma galera do ITA. Né? Eu posso falar aqui o nome da gestora, Passos Gigantes, né? Excelente nome, adorei o nome, Giant Steps. E ele contrata um monte de gente altamente gabaritada do ITA. Então, isso é bem interessante. Ele diz que ele coloca uns desafios assim, cabeludos, para ver quem descobrir, vamos conversar com esse cara, porque tem realmente gente muito gabaritada, muito especializada na academia. O cara fez Instituto Militar de Engenharia, o cara fez ITA, tem uns caras que fizeram poli, tem mestrado, doutorado, e essa galera já vai para o mercado financeiro há muito tempo. E, cara, é muito difícil você competir com esses caras quantitativos com formação em finanças. É muito difícil. Olha, pessoal, a quantidade de algoritmo que existe para você extrair valor do mercado é enorme. Então, quem tem esses conhecimentos avançados leva uma grande vantagem. Há 20 anos, você colocava como diferencial no seu currículo, eu sei VBA, eu sei Excel, eu sei VBA. Cara, você disser que sabe VBA, eu acho que é quase como da idade da pedra, você compreendeu? Você está na época do TACAP, você está na época da era de bronze. Pessoal, as técnicas que existem hoje, econométricas, matemáticas, para você encontrar caminhos para ganhar dinheiro, são assim tremendas, né? Ô Felipe, você lembra o nome daquela gestora lá dos Estados Unidos que só tem doutor? Não me lembro. Então tem uma gestora nos Estados Unidos, que vocês devem saber qual é, que o fundo não está aberto para novos cotistas. Só quem é cotista, quem trabalha lá. E o que acontece? Quase todo mundo que trabalha lá ou é multimilionário, na casa de dezenas, centenas de milhões de dólares, e provavelmente a especialização mínima desses caras é doutorado. Então, pessoal, quem estuda e quer entrar no mercado financeiro, encontra no setor de investimentos um grande campo para prosperar. Mas o cara não basta ser bom, Felipe. O cara tem que ser muito bom. Tem que ser bom. E não pode ser aquele bom preso num laboratório, né? Você tem que conhecer o mercado, tem que conhecer os instrumentos, senão não adianta. Aliás, a gente podia convidar o pessoal da Giant Steps para participar e bater um papo com a gente aqui também sobre fundos quantitativos. Eu me encontrei com o Pedro Simonetti. Faz menos de 15 dias, num casamento no interior. Esse mundo é muito pequeno. Então, ele não estava casando, não. Ele só estava lá como convidado. Eu também, Pedro. Não disse que você casou, não. Então, a Giant Steps já está convidado para participar aqui com a gente. O nome do fundo, que eu tinha falado agora há pouco, é o Medallion. Então, quem nunca ouviu falar nesse fundo, dá uma googada e procura o Medallion e veja o retorno dele e tente você virar um cotista do Medallion. Tente mandar um e-mail, ver o que acontece se você, ainda que você tenha milhões para investir. Muito bem, pessoal, com isso a gente fecha o segundo bloco. Vamos chamando o break mais uma vez. Daqui a pouquinho a gente está de volta. BMC News, informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia.
Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui, você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Muito bem, pessoal. Então estamos de volta. Rafael, para fechar essa edição especial de hoje, começar aí o último bloco, o que você tem de mensagem central para passar para a turma que está assistindo agora o programa sobre gestão de risco e o acompanhamento de risco das suas carteiras? Quando você escuta ou lê aquele disclaimer que retornos passados não são indicação de rentabilidade futura, acredite, isso é verdade. Tá legal? Não tente olhar o que o fundo vai fazer pelo que ele fez nos últimos 12 meses, não tente se investir dessa maneira. E lamentavelmente, semana passada veio a informação de um fundo que perdeu mais de 80% do seu patrimônio em poucos dias. Eu fico triste, é realmente triste, porque é o sonho de uma pessoa. Tudo bem que 85% do capital do cara, do fundo, era muito provavelmente do gestor, mas é triste esse tipo de história. E são histórias evitáveis. Eu estava conversando com o Felipe antes de começar o programa. É o seguinte, cara, se você vai fazer uma operação e você nunca fez num volume, comece pequeno e depois vá aumentando para você ter experiência de tudo de errado que pode dar. Então você vai comprar um título público, mas não tem erro. Eu lembro que em 2002, quando começou o Tesouro Direto, eu falava, Tesouro Direto é um excelente produto. Só que tinha um banco privado que cobrava 5% de taxa para você operar no Tesouro Direto. Então se um cara fosse lá aplicar 100 mil reais, já tinha perdido 5% de largada. Então até para título público você tem que tomar cuidado. Para tudo você tem que tomar cuidado, porque você tem que começar pequeno. Porque quando você começa pequeno, você aprende os efeitos do risco operacional com dinheiro miúdo. E aí, na medida que você vai aprendendo como as coisas funcionam, você vai alocando mais dinheiro naquela modalidade de investimento. Essa questão do risco operacional que o Felipe mencionou é muito importante. Eu lembro de uma história, ligou para a mesa do banco um cliente, o trader não estava presente e quem anotou o recado para fazer uma compra gigante anotou num post-it e pegou o post-it e colou na tela. Só que naquele dia o ar-condicionado do banco não estava funcionando e aí puseram um ventilador para refrescar a galera. E aí o ventilador fez o quê? O ventilador derrubou o post-it com a ordem para o trader operar. De quem que é o risco? De quem que é a culpa? Isso aí é a materialização, de novo, do risco operacional. Mas eu acho, Felipe, que em outro programa a gente tem que falar mais de risco de mercado e de fundos que sucumbiram porque não mediram direito a exposição e o risco de mercado que estavam correndo. Você comentou, Rafael, um ponto muito importante. É muito comum que o investidor iniciante
comece a investir pelos fundos que mais renderam, por exemplo, nos últimos 12 meses, o que é um tremendo erro. Imaginem vocês que uma ação que vinha performando muito mal tenha subido muito nos últimos meses. Isso é um sinal de que ela vai continuar subindo? Provavelmente não, pelo contrário. Se o preço já se ajustou nos últimos 12 meses, ele não tem espaço para se ajustar muito agora. E aí a gente acaba tendo um problema contrário. Você vai atrás do fundo que performou bem e acaba encontrando um fundo performando muito mal. E aí acho que vale até a pena a gente também trazer essa discussão de métricas de risco e retorno, avaliação de performance para o nosso espectador. Mas fechando o comentário do professor Rafael, é muito importante que você, investidor, você, investidora, acredite no material que você está vendo. Ou seja, você precisa adentrar, se aprofundar no fundo que você está investindo. Por mais que você, aí sim, confie na pessoa que está por trás do fundo, é muito importante que você veja com os seus próprios olhos. Acompanhe seu fundo, acompanhe as métricas, não se limite a uma só métrica como a volatilidade, não se limite a um só gestor, nunca coloque todos os ovos em um só cesto, mas, sobretudo, verifique a procedência do fundo, dos investimentos, acompanhe para onde está indo a carteira daquele fundo que você aloca e tenha certeza de que aquele é o investimento adequado para você. Não se contente em investir num fundo que performou bem nos últimos meses. Vá atrás e busque encontrar algo adequado ao seu perfil. Agora, eu recebi aqui um comentário que, puxa, o professor Rafael é aquele mesmo do Twitter. Sim, pessoal, ele é o Rafael Pasquarelli do Twitter. Para quem ainda não segue, pode seguir, né? Inclusive, tem umas postagens bastante interessantes. Acho que o professor também tinha esperado para fazer um pequeno desafio, uma brincadeira com vocês, fazendo essa ponte com o Twitter. É o seguinte, pessoal, eu tenho uma conta no Twitter, Rafael Pasquarelli, que eu gosto muito de postar dados. Eu normalmente não posto opinião, ou quase nunca posto opinião, então devo ser um dos caras com menos haters que existe, porque eu não dou minha opinião, eu só mostro o dado, cada um conclua o que quiser. E quem me conhece sabe que eu gosto de nomes de fundos, eu não vou dizer estranhos, eu vou colocar nomes de fundos peculiares. E eu vou colocar aqui 2 fundos peculiares, 2 nomes, e eu vou desafiar o Felipe a me dizer o nome de um fundo que seja mais peculiar do que o que eu vou dizer. Por que eu trouxe 2 fundos? Porque vai que o fundo que o Felipe acha que é peculiar é o mesmo que eu escolhi. Então, se for o mesmo, eu já tenho um na sequência. Pessoal, vocês acreditariam se eu dissesse que tem um fundo de investimento de nome Cachaçinha High Yield, e é Cachaçinha com C cedilha, o nome do fundo é Cachaçinha High Yield. Felipe, tente bater esse. Olha, Rafael, eu tinha um nome aqui, eu tinha um nome na manga, mas em homenagem ao Cachaçinha, eu queria compartilhar com o público que existe um fundo de investimentos chamado Churrasco. Então, para combinar com a Cachaçinha, eu não poderia escolher outra opção, senão o Churrasco. Aliás, fundo de investimento multimercado, crédito privado, investimento no exterior, Churrasco. Sim, pessoal, esse fundo existe, pode procurar, pode ver, ele tem até uma rentabilidade interessante. Então, para combinar com a Cachaçinha, eu vou propor o Churrasco. Mas eu quero completar uma coisa. Eu acho que o dono do Churrasco, que é um fundo exclusivo, ele deve ter se sentido assim um pouco sofreu bullying dos colegas por ter esse nome tão peculiar. E ele mudou. O Cachaçinha não se chama mais Cachaçinha. E ele mudou para outro nome. O nome do fundo Cachaçinha hoje é Cheirinho. Então, se vocês derem uma busca no Google, Cachaçinha High Yield ou Cheirinho Investimento em Ações, vocês vão ver que o CNPJ é o mesmo, Felipe. Exatamente. Uma das vantagens do nosso dia a dia é ter o privilégio de ler tantos regulamentos e fatos relevantes. Sem dúvida, eles serão assuntos de muitos programas por aqui, não é verdade? Pessoal, então eu queria caminhar para o final e queria agradecer a todos vocês pela audiência e, sobretudo, frisar essa mensagem final, né?
guarde atenção aos seus investimentos, acompanhe os seus fundos de investimento, acompanhe os seus gestores e a gente vai tentar trazer aqui para vocês um pouco do que tem sido debatido na Faria Lima, um pouco do que tem sido debatido entre os investidores institucionais para garantir a você, investidor, pessoa física, o mesmo nível de discussões. Então, para fugir um pouco do, digamos assim, oba-oba das redes sociais, a gente quer trazer aqui no Você com Dinheiro um pouco mais de profundidade nessas discussões. E eu espero realmente que vocês gostem. A gente vai sempre buscar outros gestores de fundos para trazer aqui para o debate com a gente, eventualmente executivos das empresas que consigam garantir aqui um papo de bastante alta qualidade. Professor, fique à vontade para o seu encerramento. Muito obrigado pela troca de hoje. Eu que agradeço, quero agradecer muito a BMC, quero agradecer muito a todos que contribuíram para que esse programa pudesse se concretizar. Se Deus quiser, a gente vai estar aqui amanhã de volta e essa semana ainda a gente ainda vai trazer gestor de fundo, gente de RI de empresa para discutir os grandes temas do mercado financeiro com o mesmo nível que os gestores de fundos e os investidores institucionais discutem. Pelo menos essa é a nossa pretensão. Esperamos atingir esse objetivo. Exatamente. Não se esqueça, o programa Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a quinta-feira, sempre às 15 horas, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado, professor Rafael. A gente vai caminhando para o final. Não deixe de seguir o professor @Rafael Pasquari lá no Twitter. Você gosta mais ali do LinkedIn, acompanhe também minhas postagens, Felipe Ferreira, lá no LinkedIn. Então, nós temos aqui um encontro marcado para bater um papo sobre mercado financeiro, um papo sobre dados e, sobretudo, falar com os principais gestores e executivos do mercado de capitais, sempre trazendo conteúdo de qualidade e com o selo BMC. Mais uma vez, pessoal da BMC, muito obrigado por essa parceria e que ela se torne concreta por muitos e muitos anos. Pessoal, muito obrigado, até amanhã. Muito obrigado, até amanhã. BMC News, informação que gera valor. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Está chegando mais uma grande novidade aqui na programação da BMC News. O Você com Dinheiro é um programa acessível sobre investimentos com a participação dos principais gestores do mercado. E vai ser de segunda a quinta, às 15 horas, e já começa na segunda, dia 12/9.